Senhor não era acumular riqueza em si. Qual será que era o pecado do rico aqui? Ser rico não é pecado. Qual era o problema desse rico? Ele não ajudava os pobres, ele não ajudava ninguém. Ele pensava somente no seu próprio umbigo. Tanto que a Bíblia fala o quê? Que traziam o Lázaro para ficar no pórtico, na porta da casa dele. A casa de um homem rico na época não era apenas uma casa. A casa era uma mansão e no meio da casa havia um terraço, um pátio chamado átrio. Então a casa era em U, né? Não era igual às nossas, era uma casa em U e esse U tinha diversas repartições. E no meio do U ficava esse átrio, onde as pessoas se reuniam, tomavam refeições. A ideia então era que o mendigo, o Lázaro, ficava ali na porta, no pórtico, né, imponente da casa do rico. E ele comia o que mesmo? O que ele ficava esperando ali as migalhas. Não eram nem as sobras, eram as migalhas. As sobras provavelmente eram dadas a quem? Aos cachorros, né? Ou ao gado, ou algum animal que eles tinham, né? E era dada somente as migalhas para esse pobre homem chamado Lázaro. Aquilo que se abanava da mesa, limpava a mesa ali fora, né? Fora da porta e come as migalhas, o que sobrou, o que o pessoal não quis, os ossinhos de galinha que o pessoal comeu e colocou em cima da mesa que os cachorros não vão comer. Tá aí, era isso que o Lázaro todos os dias recebia. E a ideia do texto é o quê? Que o Lázaro estava lá todo dia. Era a fonte de comida dele, eram aquelas migalhas. Tanto que os cachorros iam lá, disputavam as migalhas com o Lázaro e lambiam as feridas desse pobre homem. Era mais ou menos como se o Lázaro fosse um mendigo de estimação. Estava no nível dos cachorros. Para aquele rico era assim. Lázaro era um mendigo de estimação. Será que nós agimos da mesma forma? Sendo ricos ou não, temos os nossos mendigos de estimação? Temos os nossos caixas de supermercado de estimação? Nossos carteiros de estimação? Nossos motoristas de ônibus e cobradores de estimação? Será que nós tratamos outras pessoas com tal desprezo que elas se tornam apenas quase que um objeto nosso? Será que nós brigaríamos com o caixa que errou na conta se esse caixa fosse nosso filho ou um parente nosso? Se a gente agiria diferente com alguém da nossa família é porque ao brigar com essa pessoa nós estamos tratando essa pessoa igual Lázaro. É apenas mais um. É alguém que eu posso destratar porque eu nunca mais vou encontrar na vida. Então eu posso brigar, posso xingar, posso falar que a pessoa é burra porque errou, porque esqueceu de fazer alguma coisa. Se a gente trata alguém com esse mesmo desprezo, nós estamos caindo no mesmo pecado do rico, né? Tratando um ser humano como alguém de estimação, como alguém que não tem muita importância. E isso denuncia o nosso egoísmo. Agindo assim, somos egoístas. O problema então do rico não era a riqueza, mas era o seu profundo egoísmo. Aí a Bíblia continua a história. O rico e o Lázaro, eles morrem e vão para o mundo dos mortos. Lá no mundo dos mortos, o destino de cada um é diferente. Lázaro aguardou com fé e recebia com fé tudo que lhe era dado, inclusive as próprias migalhas. Lázaro via como bênçãos de Deus. Ele nunca se revoltou, né? E morreu, e por causa da sua perseverança na misericórdia de Deus, ele foi para o céu. O rico, ao contrário, ele não confiava em Deus, ele confiava em quem? Em si mesmo, na sua capacidade, nas suas riquezas, na conta que ele tinha no banco. O rico morreu e foi para onde estavam suas riquezas, ou seja, lugar nenhum, né? Foi para o inferno, lá ele foi condenado. Lá no inferno, então,
ele olhava para Lázaro na bem-aventurança com Abraão, e olha só como a pessoa não muda de ideia. O que o rico pediu para Abraão? Qual foi o primeiro pedido do rico? Quem pode ler para mim? Quem acha ali na Bíblia? Está ali no versículo 24. O que o rico pede? Olha só, né? Manda que Lázaro molhe o dedo ali na água e traga e coloque na minha língua. Mande que Lázaro, né? É como se Lázaro continuasse sendo um mendigo de estimação. Não tem vontade própria ainda, né? Então lá no inferno, sofrendo, não tem arrependimento. A pessoa morreu sem fé, não é no inferno que ela vai se arrepender porque está sofrendo, não. Continua a mesma coisa. Vejam aqui, o rico continua tratando Lázaro como mais alguém de estimação. Pai Abraão, manda aí esse Lázaro aí, ó. Agora o Lázaro tem nome, antes era só um mendigo, né? Agora chama pelo nome. Mas ainda assim como se fosse um empregado. Manda que Lázaro venha aqui me refrescar. Aí Abraão diz assim, olha, não, isso não é possível. Por quê? Há um grande abismo entre o céu e o inferno. Quem está no céu não vai para o inferno, e quem está no inferno não vem para o céu. Não tem como, né? É mais uma indicação do que? Purgatório então existe? A parábola morreram. E aí? Está selado o destino. Não tem como do inferno ir para o céu e vice-versa, né? O que você tem que fazer espiritualmente e mesmo na sua vida, tem que fazer em vida. Depois que morreu, já era, né? Depois que o seu parente morreu, não adianta fazer o melhor enterro, encomendar missa, culto in memoriam, colocar o nome da pessoa numa rua, já era. A pessoa nem está vendo isso daí mais, né? Isso os vivos fazem só por um desencargo de consciência, mas na verdade todo mundo sabe que não adianta nada. É aquela velha história, né? 10 irmãos, eles viviam brigando. Aí um irmão decidiu, vamos comprar o armário embutido que a mamãe sempre quis. 9 foram contra. O irmão bancou sozinho. Aí a mãe morreu, né? Na hora de enterrar, né, o irmão que bancou o armário, né, falou, eu não vou ajudar vocês, porque vocês estão gastando aí 100 mil reais para fazer o enterro e não gastaram 50 mil para fazer os móveis novos da casa da mamãe. Não, mas a mãe morreu, você tem que ajudar. Eu falei, não, o que eu fiz, essa história aconteceu. O que eu fiz em vida. Eu não vou gastar uma fortuna dessa no enterro. Não, eu ajudo se for algo simples, normal. Agora, só porque vocês estão com dor na consciência e querem fazer tudo de mármore, porcelanato, eu não vou ajudar, não. Quem que estava certo? Os 9 irmãos ali gastando uma fortuna para fazer o jazigo, né? 100 mil reais? Ou aquele irmão que bancou os armários da mãe, que a mãe tanto sonhava em ter, em vida? Aquele que fez por ela em vida. Na vida espiritual a mesma coisa. Depois que morreu, não há mais mudança de destino. É em vida que nós devemos nos preocupar com que rumo nós estamos tomando na vida. Será que a gente está ouvindo a palavra de Deus com afinco? Nós luteranos, a gente é muito relapso, né? Devíamos seguir um pouco o exemplo dos adventistas que guardam o sábado. Qual que é o nosso sábado? É o domingo. Nós temos guardado o domingo? Nós temos santificado o dia de descanso nosso? Ou a gente aproveita o domingo para estudar e trabalhar? Para reformar a casa? O domingo não devia ser feito para essas coisas. O domingo, se você tem folga no domingo, o domingo é feito para quê? Para o santificar, né? Vir à igreja, ouvir a palavra e em casa fazer o quê? Descansar, visitar a família, visitar os parentes, ir para a praça com os filhos. O domingo é para isso, Deus quer que a gente continue fazendo isso, né? Guardando o dia de descanso. Ainda é válido o mandamento, né? A gente não devia se esquecer, mas
nós vemos poucas pessoas levando isso a sério. A gente deixa tudo o que é extra para o domingo, inclusive limpar a casa. A gente devia fazer um esforço para o domingo ficar livre, né? Isso é importante. Por que Deus deu esse mandamento tão importante de deixar o dia do descanso para isso? Porque a gente não vai viver para sempre. Pode ser que semana que vem a gente morra, né? E no domingo a gente não deu o abraço que podia dar no marido, na esposa, porque ficou trabalhando, porque ficou estudando, porque ficou fazendo a reforma da casa. A gente deixou de ir no culto porque teve que trabalhar a mais, né? Não quem tem trabalho, carteira assinada vai ter que ir mesmo, vai ter folga outro dia. Mas eu digo assim, a gente às vezes é autônomo e usa o domingo para trabalhar, quando podia estar visitando um parente que a gente está sem ver há 5, 10 anos. Aí esse parente morre, não vai adiantar voltar no tempo. Então, o terceiro mandamento é especial para isso, para que a gente pense, pare a vida um pouco. Trabalhou 6 dias, limpou a casa 6 dias da semana e no domingo pense, o que eu posso fazer para mim e para minha família e para o meu Deus? É o dia de se dedicar ao próximo e a Deus. Que a gente consiga fazer isso mais. A história continua. Esse foi o primeiro pedido do rico. O rico não entendeu bem, né? Ele continua ainda egoísta. Olha o segundo pedido que ele faz, né? Lá no versículo 28, quem pode ler para mim? 27 e 28. O rico continua pensando assim, que Lázaro é um servo dele. Manda ali o Lázaro ir avisar a minha família, porque eu tenho 5 irmãos e esses 5 irmãos estão no mesmo caminho do que eu, estão indo para a condenação, e eu não quero que eles venham para cá, né? Abraão responde assim, olha, né, eles possuem Moisés e os profetas, que eles escutem Moisés e os profetas. O que isso quer dizer? O que quer dizer ter Moisés e os profetas? Eles têm a palavra. Eles têm a palavra de Deus para os convencer do pecado, né, e para apresentar principalmente a graça de Deus em Jesus, né? É a centralidade da palavra na nossa vida. Aquele que ouve a palavra, ouve a graça de Deus, ouve o amor de Deus, né? O centro da igreja é a palavra. E não a palavra estática aqui dentro dessas páginas, mas a palavra dinâmica. A palavra, ela não foi dada para estar aqui impressa, mas ela foi dada para ser lida, né? A Bíblia é a palavra de Deus quando ela está dinâmica. Fechada aqui não é a palavra de Deus. É só um monte de letras. Mas aberta e alguém lendo, aí é a palavra de Deus. É mais ou menos igual o vento. O vento parado é apenas ar. O vento só é vento quando o ar sopra. A palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus é palavra quando ela está em movimento. Quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, quando a gente está na igreja fazendo uso dela. Essa é a palavra de Deus. E na nossa vida nós recebemos a palavra de Deus para compartilhar essa palavra, que foi o que as crianças viram. Nós recebemos para dar. Tudo na nossa vida é assim. Nada deve ficar parado, estático. A gente recebe bênçãos de Deus para dar essas bênçãos a outras pessoas. Por que nós casamos e temos filhos? Para que as bênçãos que nós recebemos sejam dadas a alguém. No caso, os nossos filhos. A gente não pode acumular as coisas. A gente tem que compartilhar. E nesse compartilhar, né, nós lembramos de quem? Dos nossos filhos, dos nossos parentes, amigos e do Lázaro. Aquele que fica à nossa porta necessitando de ajuda. É esse dinamismo, né? O que é o dinamismo? Dinamismo lembra qual palavra? Dinamite, que explode. Dinamite está em movimento. É esse dinamismo, esse efeito de estar em movimento que torna a palavra
viva entre nós e no mundo, não fechada aqui. Inclusive a palavra é o que faz a Santa Ceia ser o quê? O corpo e o sangue de Cristo. É a palavra que faz aquela água do batismo ser o quê? O batismo, a graça de Deus dando e concedendo fé e o Espírito Santo à criança. A água sem a palavra é só água. A Santa Ceia sem a palavra é só pão e vinho. A sua oração sem a palavra é só um blá blá blá. A sua vida sem a palavra é a palha que o vento leva. A igreja sem a palavra é só um clube. O culto sem a palavra é só um show de banda ou um show de coral. Tudo sem a palavra, né, deixa de ser a graça de Deus anunciada. Por isso a palavra é tão importante. Basta Moisés e os profetas. Aí o rico ainda continua, né? Versículo 30. O que o rico ali argumenta de novo? Quem pode ler? O rico pede um milagre. Se alguém ressuscitar, eles vão acreditar. E Abraão responde: nem que um morto ressuscite, eles irão acreditar. Se eles não escutarem a palavra, nem um morto ressuscitando. Ou seja, a pessoa teimosa, né, é teimosa e ponto final. Ela não vai acreditar. Nesse sentido, vejam só vocês, né, a pessoa que não crê, não acredita em Deus, vai adiantar a gente ter um grande método evangelístico que a convença do evangelho? É o método, é a minha forma de falar que vai convencer aquela pessoa a crer em Deus e vir à igreja? Por exemplo, um culto com bandas, com um monte de coisa que vai convencer a pessoa a ouvir a palavra, vir aqui ouvir a palavra? É um monte de milagre. Vamos ressuscitar os mortos? É isso que vai trazer a pessoa a ouvir a palavra? A gente pode até encher os bancos por causa desses fatores externos, mas isso não converte ninguém ao evangelho, né? É a palavra de Deus, Moisés e os profetas, que nos trazem a graça de Deus e o Espírito Santo. Um culto com uma banda maravilhosa, né, pode tocar o meu coração, pode até fazer eu chorar, mas não vai me convencer do meu pecado e da graça de Deus. Eu saio do culto aliviado, passa a semana, é a mesma coisa. É só a palavra que vai operar em mim o milagre de Deus, de me convencer do pecado e crer que Jesus é o meu Salvador, crer que Jesus morreu para me dar a vida eterna, né? É só isso. Nesse sentido, pense em alguém que é teimoso, que não crê em Deus, alguém da sua família. Depende então das suas peripécias e seus argumentos bíblicos trazer essa pessoa à fé? É isso? Depende de quem então convencer aquele teimoso do meu filho, do meu parente, da minha mãe, do meu pai, a crer em Jesus como Salvador? Em quem está o poder? Espírito Santo. É o Espírito Santo que age no coração da pessoa. Você vai ser um canal, você vai levar a palavra para aquela pessoa, mas é o Espírito de Deus que vai agir nela. Por isso, quando a gente for testemunhar o Evangelho, confie muito mais no poder de Deus do que em você mesmo. Aquela historinha de eu não sei testemunhar, eu não estou preparado, eu não leio muito a Bíblia, isso tudo é balela. Fale do jeito que você achar melhor, porque o Espírito Santo vai te usar do jeito que você é. Você vai estudar mais a Bíblia, vai conseguir transmitir racionalmente melhor o Evangelho, mas o Espírito Santo vai te usar do jeito que você é agora. É um abraço que você dá na pessoa, às vezes sem falar nada, que vai tocar o coração daquela pessoa. É o Espírito Santo que vai te usar da forma que você é. Não há instrumento melhor ou pior. Há o Espírito Santo nos usando a falar do amor de Deus. Quando o cristão age com amor, ele está levando Moisés e os profetas às pessoas.
Não precisamos de grandes peripécias. Tem uma história que conta que o sol, o vento e a terra e o mar fizeram uma aposta. Eles queriam apostar quem conseguiria tirar o casaco de um menino. Quem que era mais forte? A terra, o sol, o ar ou a água ou o mar? E todo mundo ali falando, eu sou o mais forte, eu sou o mais forte, né? Aí começou com o mar. O mar falou, eu vou conseguir tirar o casaco desse menininho. Aí o mar cresceu, foi, pegou, jogou no aquele casaco ali porque estava com frio e foi boiando. Até que o mar cansou. Ele disse, eu não consigo tirar o casaco desse menininho. Né? Ele se segura no casaco e boia e deu. E colocou o menininho na praia. Aí a terra falou, é lógico, você é muito fraco, mar. Tem que ser alguém de peso, como eu, a terra. Aí um grande terremoto começou. E terremoto pra lá e pra cá, e o menininho ali se encolheu, pensou, vou ficar bem encolhido aqui, que a hora que o terremoto passar, acabou. E dito e feito, a terra cansou de sacudir o menino pra cá e pra lá, e o menino caía e ia. A terra falou, não consigo tirar o casaco desse menino, eu estou exaurida dos meus esforços. Aí o mar falou, tá vendo? Não conseguiu também, fez um monte de coisa aí e não conseguiu. Aí o vento falou, não, mas é muito fácil, vocês são burros, né? O método certo faz, eu vou soprar por baixo dele e vou arrancar o casaco. E o vento começou a soprar de cima, de baixo, dos lados, e o menino quase voava. Aí o menino só se agarrou mais no casaco porque o vento estava gelado, estava frio, e ficou ali lutando contra o vento, caminhando e segurando no casaco. Até que o vento também cansou. Não consigo, é impossível. Aí o sol falou, e aí? Já cansaram bastante? Né? E todo mundo cansado. O sol não fez nada, o sol brilhou. Ficou lá brilhando, e todo mundo, como que ele não está fazendo nada, ele só está aí parado. Aí foi esquentando, né? O sol brilhando, o menino já suando tirou o casaco. E o sol falou, tá vendo? É só ser você mesmo, né? O cristão é o sol. Você falar do evangelho é só você ser você mesmo. Amar o seu próximo. Você vai estar levando a palavra às pessoas. E o teimoso que se agarra no seu casaco, que se agarra no seu ateísmo, que se agarra na sua idolatria, ele vai uma hora tirar o casaco vendo o seu brilho, vendo o seu calor. Ele vai ver em você o amor de Deus. E um dia ele vai tirar o casaco e dizer, agora eu quero conhecer o seu Deus. Lutar com um teimoso não adianta grandes peripécias. Não adianta ser o mar, nem a terra e nem o vento. Tem que ser sol. Seja você mesmo. E o seu exemplo, o seu amor convencerá os teimosos de plantão de que Deus é o Senhor e Jesus Cristo é o Salvador. Não precisa ressuscitar nenhum morto para isso. Que Deus nos conceda sempre essa força de testemunho e o Espírito Santo. Amém.